permitir a limpeza interna da cavidade. Bom, e agora vem então eu fiz o meu contorno, eu acessei a minha lesão, agora eu estou lá olhando, eu tenho acesso à lesão. Como que eu vou fazer a remoção de dentina cariada daquela lesão? Então, vamos lá. Remoção, fundamentos para a remoção de tecido cariado, tá? Então, tem a cavidade de cárie. E agora? Como que eu vou fazer para limpar aquilo ali? Eu já sei que eu tenho que fazer o meu contorno. Aqui, por exemplo, estou com um acesso muito estreito para instrumentar aquela cavidade lá. Então, vou pegar o meu alta rotação, olha aqui, ó, aqui embaixo eu estou vendo que tem um tanto esbranquiçado, significa que esse esmalte deve estar cariado por dentro da cavidade. Então, eu vou remover toda essa restauração de amálgama aqui e vou estender esse preparo, né, até um tamanho que eu consiga ter acesso completo àquele tecido cariado. Já fiz a minha forma de contorno, removendo o esmalte e a restauração antiga. Ali, ó, estou vendo que tem a lesão, já está por vestibular, então não adianta eu querer preservar a face vestibular se a lesão já está em vestibular. Aqui é a exceção da regra. Aqui a gente vai acessar via vestibular mesmo. Então, eu amplio o meu contorno em direção a vestibular para poder ter acesso à lesão. Tá? Então, qual vai ser a nossa filosofia de remoção de dentina cariada? É essa filosofia aqui, ó, remoção seletiva de tecido cariado. Essa é a nossa filosofia de remoção de dentina. Como que é essa filosofia? Ela é baseada numa teoria que diz o seguinte: a gente tem dois grandes grupos, a gente pode classificar a lesão em dentina em duas massas, né? Em duas partes. Tá? Uma parte que é a primeira parte que a gente enxerga, que é uma parte necrosada da dentina, desnaturada, contaminada, infectada, e que não tem mais nenhuma estrutura histológica. Ela é uma dentina necrosada. Tá? Então, a gente chama ela de dentina irreversivelmente desorganizada. Essa dentina irreversivelmente desorganizada, completamente infectada, ela deve ser completamente removida. Contudo, abaixo dessa dentina está uma dentina que está sofrendo o efeito da ação do biofilme bacteriano, ela perdeu minerais em função da queda do pH, mas ela ainda possui uma estrutura histológica. Então, essa não precisa ser removida, ela pode ser mantida, mesmo estando amolecida. Isso modificou muito da época do amálgama. Quando a gente fazia amálgama, tinha que tirar completamente todo o tecido amolecido, porque a gente condensava o amálgama com força para dentro da cavidade. Se tivesse tecido amolecido, ele ia fraturar e entrar para dentro da polpa. Então, tu só podia condensar amálgama se tu sabia que o fundo da cavidade estava rígido. Com a adesão não é assim. Com adesão não é assim. E antes, para te fazer isso aí, tu acabava condenando muito dente para o tratamento de canal, porque tu removia, procurando tecido duro e chegava na polpa. E a gente descobriu que tu não precisa fazer isso, que tu consegue manter a vitalidade pulpar de muitos dentes se tu fizer essa remoção seletiva. Então, o objetivo da remoção seletiva de dentina cariada é o seguinte, ó, vamos explicar ela aqui a partir dessa imagem. Tá? Me acompanha, ó. Tem a cavidade oclusal. A cavidade clínica que a gente enxerga de cárie, ela é sempre menor do que a extensão em dentina, por causa da forma como a cárie se espalha em dentina, né? Ela penetra no limite amelodentinário, ó, que é hipomineralizado, como a gente viu na outra aula. Eu contei a história da formação do limite amelodentinário para vocês, da história de amor, do ameloblasto, então, né? Ó, ela é hipomineralizada, aquela região. Aí a cárie progride lá, ó, de forma que ela é sempre mais ampla em dentina do que o acesso tradicional dela em esmalte. É por isso que nós temos que fazer o nosso contorno para permitir o acesso a essa lesão. E aí a gente tem aqui, ó, essa região aqui completamente necrosada, desorganizada, né, de forma irreversível, e ela é amolecida, com certeza. Agora, conforme a gente progride, ó, a gente começa a perceber que aqui também foi afetado pela cárie. Também ela é uma dentina que está mais amolecida.
mas se tu der condições, ela é capaz de se recuperar. Essa aqui de cima não vai se recuperar nunca. Ela vai continuar sempre sendo necrosada, amolecida. Ela não se recupera, então precisa ser removida. Como que nós vamos remover essa dentina cariada? Nós vamos na dentística aqui, trabalhar com esses dois instrumentos. Curetas, que são os escavadores de dentina. Ah, pois é, Joyce, essa é uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Vamos ver se eu consigo responder ela ao longo da aula, tá? Ó, nós vamos usar curetas, que são os escavadores de dentina, que eu acho que vocês têm o 17 e o 18 adulto e o 17 e o 18 infantil, tá? Se vocês pegarem o instrumento para ver, vocês vão ver que ele parece uma colher, né? Por isso se chama colher de dentina, tá? Ela parece uma colher, tem com a ponta afiada, então tu vai passar aquela colher ali, ó, como ela é afiada, ela pega o tecido amolecido, entra dentro e tu consegue tirar um naco, um pedaço, né? Um tanto, né? Tu consegue tirar um pedaço daquela dentina amolecida. Então, essa é a ação da cureta. Ou as brocas, que são as brocas esféricas lisas, não as pontas diamantadas, são aquelas broquinhas redondinhas na ponta que tem lâminas, tá? Essas brocas são usadas no baixa rotação. Então, o alta rotação tem 200 mil rotações por minuto, o baixa rotação tem 15 mil rotações por minuto. É 1/10 da rotação do alta. Então, o alta rotação, se a gente bota no tecido amolecido, ele empapa a ponta diamantada e não tem efeito nenhum. Agora, a broca, que são lâminas sobrepostas, elas agem como se fossem várias curetas ao mesmo tempo. Tá? Tem também o laser, que é uma tecnologia que a gente não tem acesso, é economicamente inviável. Tá? E a gente tem a remoção química, que é o cariossolve, o papacari, que são técnicas mais usadas na odontopediatria. Então, depois que a gente tem o acesso à lesão, a gente vai começar a remover esse tecido necrosado. Se eu for remover tudo que é amolecido, até achar o que é duro, o que acontece? Aqui está amolecido, daqui, mas está necrosado, então eu tenho que remover. Então, deixa eu riscar ali, ó. Volta, querido. Caneta. Ó, essa parte aqui, ó, é a parte que está completamente necrosada e que eu preciso remover. Então, ela está amolecida. Então, essa aí a gente remove, todo mundo concorda. Daqui até aqui, ó, eu tenho uma dentina que foi afetada por aquela cárie. Ela tem um pouco de bactéria, ela está amolecida, mas ela ainda, se tu olhar no microscópio, ela parece túbulo dentinário, canalículo, tem um prolongamento, ela tem estrutura histológica. Ela está amolecida porque ela perdeu o cálcio, mas ela ainda tem estrutura histológica. Então, se eu não remover ela e conseguir selar a minha cavidade, impedindo o acesso de substrato para aquelas bactérias que estão morando ali, essas bactérias vão morrer e esse tecido vai se remineralizar via calcemia sanguínea. Tá? Então, eu posso deixar. E daqui até a polpa, ó, é o tecido circumpulpar, que é um tecido que até no dente rígido ele é mais amolecido, porque ele recém era pré-dentina. Lembra que a polpa está secretando a pré-dentina e mineralizando, secretando e mineralizando. Então, esse terço circumpulpar da dentina, ó, é uma dentina mais amolecida. Então, tu nunca vai conseguir achar um tecido completamente duro lá no fundo, porque tu está sempre com um tecido que foi ou afetado ou ele foi recém-mineralizado. Então, a textura é um problema, porque tudo é amolecido, uma parte eu tenho que remover e outra parte eu tenho que deixar. Eu vou deixar o máximo possível. Por que eu vou deixar o máximo possível? Porque deixando o máximo possível, eu estou preservando a minha vitalidade pulpar. Se na dúvida eu removo, eu corro o risco de comprometer a polpa ou comprometer o estado de saúde da polpa muito mais fácil. Tá? Se eu, na dúvida, eu mantenho, eu dou chance para o dente se recuperar. Certo? Mas isso só faz sentido se eu tenho por objetivo manter a vitalidade pulpar.
certo? Se eu estou tratando um dente que é endodonticamente tratado e eu vou fazer a restauração e tem cárie nesse dente, eu não preciso fazer remoção seletiva do tecido cariado. Eu não preciso deixar um tecido amolecido lá no fundo, porque eu não tenho mais polpa para preservar. Então, naquele caso, eu posso remover completamente todo o tecido amolecido até eu atingir um tecido duro. Porque aquele tecido duro significa rígido, significa mineral, significa que o meu sistema adesivo vai funcionar melhor. Estão me fazendo entender, pessoal? Então, olha só. Para eu poder preservar a vitalidade pulpar, eu faço remoção seletiva de tecido cariado. Em qual parede da cavidade eu faço essa remoção seletiva do tecido cariado? Exatamente, na parede pulpar. E se fosse uma cavidade proximal? Na parede axial. Muito bem, perfeito. Então, notem a importância da gente conseguir reconhecer as paredes, para saber onde eu tenho que ter cuidado no momento da remoção. Só que a remoção seletiva de dentina cariada, que deixa um tecido amolecido, que deixa um tecido que tem bactérias lá, ele requer um selamento. E eu recém falei que o selamento é dado por quem? Pela interface adesiva. E a minha adesão funciona melhor em tecido mineralizado, em tecido rígido. Então, as paredes circundantes da minha cavidade são paredes que têm que estar rígidas e rígidas. Significa, tem que ter tecido extremamente mineralizado para eu garantir a eficiência do meu sistema adesivo. É a eficiência do sistema adesivo que vai garantir o selamento da restauração e vai permitir que a remoção seletiva de dentina cariada funcione. Para eu garantir que essa adesão seja eficiente, eu vou remover todo o tecido amolecido das paredes circundantes. Mesmo aquele que é reversivelmente desorganizado. Mesmo aquele que poderia se recuperar. Porque ele só vai poder se recuperar se não tiver nutrientes. Se tiver uma adesão ineficiente, vai ter nutrientes. Então, eu tenho que remover, porque removendo eu garanto o selamento. Removendo nas paredes circundantes, eu não tenho impacto na polpa, porque as paredes circundantes não têm relação direta com a polpa, como a gente já viu. Então, eu posso remover com tranquilidade todo o tecido amolecido das paredes circundantes. E nas paredes de fundo, eu faço uma remoção seletiva de dentina cariada para preservar a vitalidade pulpar. Não é lindo isso, gente? Não é lindo, né? Saber que tu tem, né? Tu vai usar de formas diferentes nas diferentes paredes para preservar o dente. É espetacular. Então, olha só. Por isso, nós temos diferentes formas de fazer essa remoção. Então, olha lá. Quando eu vou usar o alta rotação? Aqui está um alta rotação, ó. Vou usar o alta rotação com pontas diamantadas para fazer preparo, forma de contorno, desgastando o esmalte. Já vou fazer o intervalo, deixa eu só finalizar aqui essa etapa, tá? Alta rotação, ponta diamantada, né? Refrigerado, somente em esmalte para dar acesso à lesão. O baixa rotação, eu vou usar brocas esféricas. Então, olha a diferença entre essa aqui, que é uma ponta diamantada, ó. Essa é uma ponta diamantada. Aquilo ali é uma broca carbide, que a gente chama, tá? Vocês têm a 2, a 4, a 6 e a 8 que eu pedi para vocês comprarem. Então, essa vai no baixa rotação. Se vocês tiverem o kit acadêmico de vocês, pode abrir o kit acadêmico e achar lá o baixa rotação, que é mais curtinho, o alto é um que é compridão. Tá? Vocês vão ver que o baixa rotação encaixa no micromotor. O micromotor encaixa ali, tu aperta e ele faz um clique, assim.
Então, nós vamos usar o baixa rotação para remover a dentina cariada. A alta rotação é em esmalte para dar acesso à lesão. Baixa rotação, com brocas esféricas lisas, é que é usado para a remoção da dentina cariada. Então, qual o tamanho da broca que eu vou usar? O tamanho da broca que eu vou usar vai ser compatível com o tamanho da lesão. Então, se eu tenho uma lesão menor, eu vou usar uma broca número 2. Se a lesão é um pouquinho maior, uma broca número 4, e assim sucessivamente. Eu vou sempre usar a maior broca possível. E quanto maior a broca, menos ela penetra em profundidade. Mais controle eu tenho. Tá? Então, a maior broca possível. Essa aqui, por exemplo, é uma broca que está muito maior do que a forma de contorno. Então, ou eu modifico a forma de contorno para usar essa broca, ou eu reduzo o número da broca. Pego uma broca um pouquinho menor. Tá? Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui a lesão cariosa, eu tenho um contorno que eu acho insuficiente, eu vou pegar o meu alta rotação, vou ampliar esse contorno para que eu tenha acesso a todas as paredes circundantes. E aí eu vou pegar o meu baixa rotação e vou com o baixa rotação em movimentos intermitentes somente nas paredes circundantes. Não vou colocar o meu baixa rotação na parede de fundo, somente nas paredes circundantes. Porque quando eu pego a minha broca, né, de baixa rotação e coloco nas paredes circundantes, essa broca vai remover tudo que é amolecido, tudo. Ele não sabe se é mais amolecido, menos amolecido, ele só para de remover quando tu chega no tecido rígido. Ele bate no tecido e tu vê que tu faz força e a broca não tira mais nada de dentro da cavidade. Não sai mais um pozinho, nem um pedaço de dente, nem cárie, nem nada. Então, ali é porque tu já chegou no tecido rígido. Então, a gente vai fazer essa ação com a broca, que é eficiente, é rápida, em movimentos intermitentes, refrigerando ocasionalmente com a seringa tríplice em todas as paredes circundantes. Então, assim, a remoção de cárie a gente vai comendo das bordas em direção ao centro. Eu amplio o acesso, limpo todas as paredes circundantes, e aí eu deixo só o fundo lá, só o fundo. E aí, na volta do intervalo, nós vamos remover aquela dentina da parede de fundo. Situação onde a gente tem que remover aquela cárie da parede de fundo. Então, o que acontece, gente? Olha lá, ó. Vamos ver se o próximo slide me ajuda. Ó. Olha o aspecto daquele tecido completamente necrosado, irreversivelmente desorganizado, né, completamente desnaturado, não tem nenhuma estrutura histológica lá. E aquele é um tecido que a gente passa a colher de dentina e ele sai com muita facilidade, saem uns pedaços gigantes, assim, daquela lesão, tá? Então, para fazer essa remoção na parede de fundo, nós vamos usar as colheres ou curetas de dentina, ou também chamados de escavadores de dentina. São esses instrumentos que têm o formato de colher, como o próprio nome diz, tem um fio aqui em toda a ponta dele, em toda a parte ativa, tá? E aí a gente vai conseguir remover essa dentina lá da parede de fundo. Pode me perguntar, pode estar pensando assim, mas Guilherme, por que eu não removo com a broca? Né? Porque a broca não nos dá sensibilidade tátil, ou seja, ela não diferencia entre o muito mole, o mais ou menos mole, o molezinho e o duro. Ela vai destruindo até tu bater no tecido duro lá, a broca. Já a colher de dentina, por ser um instrumento manual, não ser um instrumento rotatório, tu consegue, quando faz o movimento de remoção de dentina cariada, tu tem uma sensibilidade tátil mais apurada, tu consegue perceber nuances de textura, ou seja, tu consegue saber o que está muito amolecido, e aí quando começa a adquirir um pouco de consistência, ó, já está ficando um pouco mais duro, agora endureceu um pouco mais. Se tu fosse com a broca, tu não ia ter essa noção de textura. Então, como na parede pulpar e na parede axial a gente quer fazer uma remoção seletiva, a remoção seletiva depende muito dessa noção de textura. O tecido muito amolecido, que sai com muita facilidade, é o tecido necrosado.
Aquele que tu precisa fazer muita força para sair, mesmo assim ele não sai, esse é o tecido que tu pode deixar na cavidade, tá? Então, olha lá, ó. Aqui está mostrando, ó. Quando a gente vai fazer o preparo cavitário, ó, a polpa está aqui embaixo. O tecido necrosado está aqui, ó. O tecido necrosado está aqui. Então, isso aqui é o tecido necrosado, ó. Esse é o que precisa ser removido da nossa cavidade. O resto é tecido que é capaz de se remineralizar. Como eu quero garantir o selamento, na lateral, na parede circundante, eu vou remover até aqui, ó. E aqui também, ó. Vou remover até ali, ó. Até eu atingir o tecido rígido e rígido. Estão me acompanhando aí, gente? É na parede de fundo que a gente vai preservar aquele tecido amolecido. Então, a remoção seletiva de tecido cariado, que é a nossa filosofia de remoção de dentina, ela é aplicada nas paredes de fundo das cavidades. As circundantes têm que ser completamente limpas para garantir o selamento da restauração. E também tem um outro detalhe. Como eu estou deixando um tecido que ele está afetado aqui na parede do fundo, ó, a adesão nesse tecido aqui é uma adesão pobre, insuficiente para reter a restauração. Então, a gente abre mão da força adesiva na parede do fundo em prol da preservação do tecido pulpar. Só que para garantir que a nossa restauração não vai cair, a gente tem que ter segurança de que a parede circundante esteja rígida. Então, além de garantir o selamento para permitir que o tratamento funcione, ele também vai garantir a retenção da restauração, porque é ali que a gente vai ter o tecido onde a adesão vai ter a máxima força adesiva. Tá? Então, olha lá o tecido, ó. Uma dentina externa cheia de invasão bacteriana, não remineralizável, insensível e clinicamente tem um aspecto que gira do amarelo para o alaranjado e completamente amolecido. Já abaixo dessa dentina, nós temos uma dentina interna, né, uma dentina contaminada, né, a bactéria penetrou no túbulo, ela está afetada, ou seja, ela foi desmineralizada, tá? Mas ela é remineralizável e ela é sensível. Ou seja, nós temos que anestesiar o nosso paciente quando nós vamos fazer preparo cavitário que envolva a dentina. Porque enquanto a gente está removendo essa dentina necrótica, o paciente não sente. Mas quando a gente atinge a dentina sadia, mesmo aquela que é a dentina interna, que está contaminada, que está amolecida, né? Mas que tem estrutura histológica, ela é sensível. Então, aí o paciente dá um pulo na cadeira e tu não consegue mais trabalhar direito. Então, a gente precisa anestesiar o paciente sempre que vai trabalhar em dentina. Em esmalte, não precisa anestesiar, tá? Então, olha ali, ó. Ali a gente está fazendo a remoção, né? E notem aqui, ó. A gente começou a remover ali. Não conseguimos acessar com o instrumento lá embaixo, ó. Então, a gente ampliou o nosso contorno. Olha ali como essa cavidade aqui, ó. A forma de contorno já se modificou em relação ao começo. Quer dizer, eu comecei com um contorno pequeno e fui ampliando o meu contorno conforme eu fui identificando que eu não conseguia mais remover todo o meu tecido cariado. Aqui vamos pegar outro exemplo. Ó. Nós temos a lesão proximal. Aqui nós vamos ter que acessar via crista marginal. Ó. Se eu tiver o dente do lado, eu não tenho acesso direto. Então, eu vou acabar destruindo, eu vou aprofundando aqui com a minha ponta diamantada, vou descendo ela em direção à minha cavidade, até que eu chego aqui e eu caio no vazio. Cheguei na cavidade. Aí eu troco o meu instrumento, tiro o meu alta rotação e vou com o baixa rotação. Com o baixa rotação, eu vou remover aqui, ó, somente aquele tecido que está necrosado. E vou deixar toda essa gama de tecido que foi alterado pela doença cário, que muitas vezes está amolecido, mas que eu posso deixar porque vai se recuperar.
o que eu tenho que garantir é o selamento da minha restauração. Então, eu vou levar isso aqui para uma parede aqui, ó, que garanta o selamento via oclusal e aprofundar um pouquinho mais aqui na gengival, ó, para fazer uma cavidade que tenha o ângulo cavo-superficial e as paredes circundantes em tecido dentário rígido e rígido. Olha ali a cárie sendo removida na ponta da colher de dentina. Ó. É um naco de cárie que sai. Quando a gente começa a raspar e não sai, raspa mais um pouco, não sai, raspa mais um pouco. Aí para te tirar um pouquinho tem que fazer muita força. Se tu fizer muita força, ele vai sair, porque ele está amolecido. Se tu tiver uma dentina rígida, tu pode fazer o quanto de força que tu quiser, que ela não vai sair nada. Aquela mais ou menos amolecida, tu precisa fazer um pouco de força. E essa daí, tu só faz o efeito da colher de dentina no interior da cavidade, que ela remove aquele naco fora, tá? Então, é graças à sensibilidade tátil da colher de dentina que nós conseguimos determinar o quanto a gente está removendo da dentina externa e necrosada e o quanto a gente está deixando da dentina interna. Respondi a tua pergunta. Quem é que tinha me perguntado sobre como que ia saber? Isso, Joyce, entendeu? Como que tu vai saber? Tu vai saber através da sensibilidade tátil. Isso é muito subjetivo, varia de dentista para dentista e é tempo dependente. Quanto mais tempo tu tem, mais tu faz, mais tu treina, mais tu vai adquirindo essa sensibilidade. Tá? Existe na literatura a descrição de corantes. Esses corantes, né, a teoria deles é que eles vão corar todo aquele tecido necrosado, e aí tu remove tudo aquilo que foi corado, e o que não foi corado é o que tu pode deixar. Tá? Só que se identificou que quando tu usa corantes, tu sempre remove mais do que tu precisava. Porque ele cora também aquele tecido que foi desmineralizado, mas que poderia ser deixado, que tem estrutura histológica. Tá? Então, a gente não usa isso como um protocolo clínico, porque não tem uma justificativa clínica de melhora de desempenho usando corante. Então, aqui é um treinamento de textura mesmo com a colher de dentina. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, então? Alta rotação para a forma de contorno em esmalte, baixa rotação para as paredes circundantes da cavidade e colher de dentina para as paredes de fundo. Sempre lembrando, nunca colocar ponta diamantada para remover dentina cariada. Tem que ser broca carbide, brocas com lâminas, tá? Olha lá, ó, agora eu estou com o meu preparo pronto. Ó. Eu consegui garantir as paredes circundantes em tecidos rígidos e rígidos e mantive na parede de fundo uma dentina. Olha aqui, dá para ver que ela está alterada ali, ó. Né? Então, essa parede de fundo tem toda essa extensão até aqui embaixo, ó, de dentina, que se eu for com a broca eu removo, mas com a colher de dentina eu tenho a sensibilidade para deixar. Então, eu consegui limpar minha cavidade na periferia, garantir que vai ter todo esse substrato adesivo rígido para garantir a retenção da minha restauração e o selamento para que isso aqui possa cicatrizar aqui embaixo. E assim a gente evita a endodontia. Olha que maravilha, gente, não precisa de endo, né? Então, antes, os endodontistas, eles diziam, adoravam a dentística, porque o pessoal da dentística expunha a polpa, queria remover, remover, remover. Depois, quando começaram a fazer resina, já reduziu o número de endo, porque a gente está salvando os dentes da endo. Não vai mais ter endo. Quando a gente faz o nosso trabalho bem direitinho, a gente deixa a endo para lá. Tá? Faz uma restauração bem bonita, que a durabilidade vai ser grande. E aí a gente faz a nossa restauração e a gente preservou, ó, com um tecido, mesmo ele estando alterado na parede de fundo, eu garanti o selamento nas paredes circundantes e a polpa se recupera. Não é lindo isso? Não é incrível? Tu ter um protocolo para ir limpando o dente e fazer uma cavidade individual para cada dente, uma cavidade individual para cada cárie, preservando o máximo possível de estrutura dentária, é uma coisa linda. Então, isso é o que a gente faz
quando a gente faz Não tem como saber. Não tem, Júlio. A única dica que a gente pode ter é quando a gente faz uma radiografia interproximal, e aí na radiografia interproximal nós vamos ter aproximadamente uma noção dessa distância. Mas isso vai depender também da posição da lesão cariosa, né? Na carioclusal, não, na interproximal aparece. Tá? É a única forma que a gente tem é fazer uma interproximal. Então, quando a gente tem suspeita de lesão que precisa de intervenção, a gente recomenda uma radiografia interproximal, que lá nós vamos ter uma sugestão de distância. Tá? Mas a questão aqui é a seguinte, ó, tu limpou completamente as paredes circundantes, aí tu começa a remover do fundo. Quando o tecido começa a adquirir consistência, tu pode interromper a remoção. Não sei se está raso, se falta muito, se falta pouco, não importa. Eu deixo ele lá que ele vai se recuperar. Se tiver muito fina, aí nós vamos ter que fazer, aí nós vamos deixar essa, vamos dizer que a gente foi removendo e chegou aqui, ó. Tem 0,5 milímetros de espessura entre o fundo da minha cavidade e o assoalho da minha restauração. Eu paro a remoção onde eu estou. Paro a remoção. Não exponho a polpa, deixa ali. Aí eu vou colocar uma camada. Aí nós vamos colocar aqui, ó, um material de proteção do complexo dentino pulpar. E em cima disso a gente faz a restauração daí. Tá? E a gente vai deixar aquela camada bem fininha. Se a gente conseguiu selar a restauração e essa polpa parar de ser agredida, ela vai lentamente continuar depositando dentina, e depois de um tempo essa cavidade já vai estar com um espaço maior. Tá?